Então, estamos aí, pessoal, para mais uma videoaula de geografia. Vamos falar de Alemanha e Japão. Quais os motivos que levaram a Alemanha a se industrializar tardiamente? Bom, em primeiro lugar, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Eles perderam. Perderam a Primeira e a Segunda, né? Perderam as duas guerras, né? Outra questão, se deu mal num tratado chamado Tratado de Versalhes. Nós vamos dar uma olhada aí na sequência, o que rolou nesse Tratado de Versalhes aí. Depois da Segunda Guerra aconteceu a divisão em Alemanha Ocidental, que era capitalista, e Alemanha Oriental, que era socialista, ok? E possuía uma capital, Berlim, dividida entre o capitalismo e o socialismo, né? Então isso aí são questões que atrapalharam muito a industrialização da Alemanha. Partindo assim diretamente assim para a questão do Tratado de Versalhes. Bom, o Tratado de Versalhes, em 1919, um tratado de paz assinado pelas potências europeias que encerrou oficialmente a Primeira Guerra Mundial. Não vamos confundir. A Primeira Guerra Mundial, sendo que a Alemanha o classificou como imposição. Após 6 meses de negociações em Paris, o tratado foi assinado como uma continuação do armistício de novembro de 1918, em Copenhague, que tinha posto um fim aos confrontos, né? Ou seja, essa coisa bonita que eu falei é só para falar que a guerra tinha acabado. Tranquilo? Continuando então, o principal ponto do Tratado de Versalhes determinava que a Alemanha aceitasse todas as responsabilidades por causar a guerra e que, sobre os termos dos artigos 231 e 247, fizesse reparações a um certo número de nações da Tríplice Entente, dos inimigos deles, né? Os termos impostos à Alemanha incluíam a perda de uma parte de seu território para um número de nações das fronteiras, de todas as colônias sobre os oceanos e sobre o continente africano, uma restrição ao tamanho do exército. Os caras não podiam ter muita gente no exército, não. Por quê? Porque eles ficaram com medo deles. Vai que esses loucos resolvem lutar de novo contra nós, né? Então tinha que diminuir o exército dos caras. E uma indenização pelos prejuízos causados durante a guerra. A República de Weimar, ou Weimar, não tem nada a ver com Neymar, tá? Esse era o presidente do momento lá, né? Também aceitou reconhecer a independência da Áustria, que era uma colônia alemã no momento lá, né? O ministro alemão do exterior, Hermann Miller, assinou o tratado em 28 de junho de 1919. O tratado foi ratificado pela Liga das Nações em 10 de janeiro de 1920. Então, gente, o que rolou com o Tratado de Versalhes? Na Alemanha, o tratado causou choque e humilhação na população, o que contribuiu para a queda da República de Weimar em 1933 e a ascensão de uma coisa que vocês já ouviram falar, chamada nazismo. No tratado foi criada uma comissão para determinar a dimensão precisa das reparações que a Alemanha tinha que pagar. Em 1921, só para vocês terem uma ideia, esse valor foi oficialmente fixado em 33 milhões de dólares. Vou repetir, 33 milhões de dólares a Alemanha tinha que pagar a todos os países envolvidos na guerra. Os encargos a comportar com esse pagamento são frequentemente citados como a principal causa do fim dessa república, né? E a queda do presidente de então. E a subida ao poder de quem? De Adolf Hitler. Né? O que inevitavelmente levou à eclosão de quê? Da Segunda Guerra Mundial, apenas 20 anos depois da assinatura do Tratado de Versalhes. Né? O que rolou durante esses 20 anos aí? Adolf Hitler arrumou os pauzinhos deles, arrumaram o exército novamente e lascaram uma outra guerra, a Segunda Guerra Mundial, que na verdade nada mais é do que uma continuação da Primeira Guerra. Tranquilo? Aqui nesse mapa aqui nós temos a Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, né? A Alemanha dividida,
Vocês podem ver que ali onde fala zonas de ocupação, né, de 1945 a 1954, a Alemanha foi dividida entre o Império Britânico, os Estados Unidos, né, aquela parte que fala em americano ali, uma parte francesa e uma parte soviética. Vocês podem olhar ali no detalhe do mapa, ali no cantinho direito aqui, superior, que a capital Berlim também foi dividida entre Berlim Oriental e Berlim Ocidental, ok? Onde nós tínhamos ali França, a Inglaterra e os Estados Unidos ali do lado ocidental. Ou seja, a Alemanha após a Segunda Guerra ficou totalmente retalhada, né? Dividida entre as grandes potências, né? Ninguém mandava mais lá na Alemanha a não ser as grandes potências da Europa. Ou seja, de que forma um país assim poderia desenvolver a sua industrialização? De forma alguma, né? Então, sem condições. Um outro ponto aí, gente, que ajudou bastante, aí a Alemanha já começou a ficar mais tranquila, né? Foi a queda do Muro de Berlim. Aí começa a acontecer a reunificação da Alemanha, né? Em novembro de 1989 foi derrubado o muro que dividia a capital, Berlim. E em 1990 as duas Alemanhas foram reunificadas sob a denominação de República Federal da Alemanha. Não é de se surpreender, né, que havia um distanciamento econômico e social muito grande, enorme, colossal entre as duas Alemanhas. Desde 1990, o governo da Alemanha reunificada investiu anualmente cerca de 100 bilhões de dólares para modernizar a ex-República Democrática Alemã, ou seja, a ex-Alemanha Oriental. A reunificação custou muito à economia da Alemanha Ocidental. O déficit público, a taxa de juros, a inflação, o desemprego, tudo se aumentou, né? A Alemanha Ocidental, após ter sido unificada com a Oriental, voltou a crescer economicamente apenas na metade da década de 1990, por aí. Mas isso foi ótimo, né? Foi a alavanca que jogou a Alemanha de volta ao mundo da economia, né? Então, se não fosse a queda do Muro de Berlim, a industrialização seria impossível. Bom, a Alemanha hoje, gente, como é que ela é? Bom, para começar, é um enorme, um grande, um imenso parque industrial com empresas nacionais, internacionais e transnacionais, né? Como vocês podem ver aí no mapa aí. Eu tenho certeza que se vocês olharem esse mapa aí com mais calma, vocês vão encontrar inúmeras empresas, né? Tipo a Bayer, a BASF, né? E outras, a Volkswagen, né? Vão dando uma olhadinha no mapa aí que vocês vão encontrar inúmeras empresas alemãs, né? Famosas, né? Atualmente a Alemanha é um dos mais importantes países do mundo, em decorrência do elevado PIB e do desenvolvimento econômico, tecnológico, militar, qualidade de vida, entre outras coisas. O país é caracterizado pela elevada condição de vida e de sua população e prosperidade econômica. No setor econômico, já que eu falei em econômica, no setor econômico o país é o principal economia dentro do continente europeu e a terceira em nível global. Tá ligado? Ó, terceira em nível global, sendo superada somente pelos Estados Unidos e Japão. A Alemanha é um grande exportador, além de possuir a sede de empresas que atuam em diferentes lugares do mundo. A gente chama isso de transnacionais, né? Frankfurt é uma cidade global que abriga importantes centros financeiros com bolsas de valores, bancos, instituições supranacionais, centros de pesquisa, entre outras coisas. A indústria é na Alemanha um fundamento de crescimento e bem-estar muito mais forte do que em outros países. Para nós termos um exemplo, assim, a indústria automobilística rende 425 bilhões de euros. Eu falei bilhões de euros. 6,2 milhões de empregados trabalham na Alemanha
Isso é muita gente, né, gente? 6,2 bilhões de empregados, né? São mais pessoas do que a população da Dinamarca. A indústria na Alemanha é dominada por 4 ramos: o ramo automobilístico, a engenharia mecânica, a química e a indústria eletrônica. Os maiores grupos empresariais são a Volkswagen, Daimler, BMW, não tinha como ser, né, gente? É BMW, né? Todos no ramo automobilístico, né? A BASF, indústria química, e Siemens, eletrônica. A engenharia mecânica é caracterizada pelas pequenas e médias empresas. E o Japão, pessoas? Por que o Japão é um país de industrialização tardia? Bom, aqui eu coloquei alguns motivos, né? Ele tinha uma política fechada para o mundo. O que era isso? O seu imperador, o imperador do momento lá, não gostava muito, não estava muito afim de negociar com o pessoal do resto do mundo, né? Para ele isso não precisava, né? Outro ponto, tinha muitos terremotos, muitos vulcões lá. Se vocês darem uma olhada no mapa ali, vão ficar apavorados, né? Porque cada bolinha daquelas que eu coloquei ali é um ponto de terremoto, né? É um ponto de abalo sísmico, né? E cada pirâmidezinha preta daquelas que está ali é um ponto de vulcão. Tem vulcões, né? E se vocês olharem no mapa ali, nós temos o Japão está localizado no meio de 4 placas tectônicas. Olha lá, de cima para baixo: placa norte-americana, placa eurasiática, placa do Pacífico, placa das Filipinas. Então, meus amigos, quando treme uma plaquinha dessas aí, dá um terremoto no Japão. É por isso que tem tanto terremoto lá no Japão. Então ninguém queria investir no Japão. O Japão era negócio para louco. Investir lá no Japão, né? Demora em aceitar comercializar com outros países. Não chamava a atenção dos líderes mundiais justamente por essa questão dos terremotos, essa é uma delas, né? E pela carência de recursos naturais. Bom, aí tem um outro lance. Nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos fizeram um estrago medonho lá, né? Fizeram uso pela primeira vez na história da humanidade de armas atômicas contra as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Assim, só para acabar com a guerra, assim. Os russos já tinham ganhado do exército alemão, mas os States, assim, para garantir o negócio e para marcar poder, largaram a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Ou seja, o Japão foi praticamente destruído também, né? Essas bombas foram utilizadas para forçar a rendição japonesa e evitar que as tropas americanas precisassem invadir o Japão por terra. Ou seja, gente, a Alemanha e o Japão, em função das duas guerras, né? Esse é um dos grandes motivos do tardeamento da industrialização nesses países. E o Japão hoje, gente? A quantas andas? Bom, então a industrialização no Japão teve início, podemos dizer assim, fortemente depois da Segunda Guerra Mundial. O Japão é muito dependente da matéria-prima internacional, pois o país possui poucas jazidas e minérios e reservas de combustível fóssil não são suficientes. Para compensar as despesas com importações e as limitações do mercado interno, o Japão passou a exportar mais produtos industrializados e importar produtos primários. Os caras não são bobo não, né? O Japão é o maior fabricante de produtos industrializados do planeta e nele está a sede de várias corporações multinacionais. Tipo o quê? Tipo Honda, tipo Toyota. Ele é um dos líderes em novas tecnologias e nele há vários centros de pesquisas e muitas indústrias de alta tecnologia. A cidade da ciência de Tsukuba é o principal tecnopolo japonês e um dos mais importantes do mundo. Ali se instalaram vários centros de pesquisas governamentais. Hoje existem 46 institutos de educação e pesquisa em funcionamento lá naquela área. Outro tecnopolo importante é o de Kansai, que abrange os municípios de Kyoto, Osaka e Nara, e é a segunda região mais industrializada do Japão.
O Japão é líder mundial em robótica, gente. Bom, isso aí todo mundo sabe, né? Em tecnologia, em robótica, isso aí os caras são os caras, né? Porém, com a crise de 1990, os robôs vêm perdendo terreno desde 98, mas com a utilização dos robôs em várias indústrias, principalmente na automobilística, isso foi uma fuga, foi um jeitinho que eles conseguiram de colocar os robôs em algum lugar, né? Ocorreu um grande aumento da produção e na venda deles, fazendo com que aumentasse a competitividade. No Japão, há mais de 200 empresas de robôs. Vou repetir, no Japão há mais de 200 empresas de robôs. Andando sempre em grandes grupos econômicos, o país conseguiu conquistar um lugar no mercado exterior. Ou seja, os caras são os caras, né, meu? Repetindo algumas coisinhas aqui, gente, porque é legal repetir isso, né? O Japão é a terceira maior economia do mundo, ficando atrás somente da China em segundo lugar e dos Estados Unidos em primeiro. Ou seja, nós temos aí Estados Unidos, China e Japão e Alemanha. São os 4 caras aí. Sendo colaborador dos Estados Unidos, né? Estranho, né, meu? Os Estados Unidos jogam uma bomba no Japão e depois o Japão fica amiguinho dos Estados Unidos e grande parceiro. É o mundo dos negócios, né? Então, sendo colaborador nos Estados Unidos, o governo japonês recebeu empréstimos e modernizou a sua indústria, fornecendo equipamentos bélicos para os norte-americanos, né? Só para lembrar que equipamentos bélicos são equipamentos de guerra, né? Armas, né? Que atuavam no sufocamento da atividade comunista na Ásia, ou seja, viraram amiguinhos, parceiros, né, dos States na luta contra o comunismo. Foi a indústria japonesa uma das principais responsáveis pelo fornecimento de armas para os Estados Unidos durante a Guerra da Coreia, que ocorreu entre 1950 e 53, e a do Vietnã também, entre 60 e 75. O desempenho econômico japonês foi influenciado também pela mão de obra barata, o aumento de investimentos de pesquisa tecnológica e ainda na educação em massa. No período de 47 a 70, o Japão cresceu proporcionalmente mais do que qualquer nação do planeta, gente. Ninguém cresceu como o Japão cresceu, até os anos de 1970. A indústria japonesa já era bastante diversificada em 80, com a atuação de fábricas e produtos têxteis, sobretudo algodão e seda. Bom, seda sempre existiu naquela região ali, né? Já ouviram falar na Rota da Seda? Não? Pergunta pro prof de história aí, né? Ou seja, gente, o Japão, depois de ser totalmente destruído, levantou a cabeça e seguiu adiante, se tornou um dos maiores países do mundo atualmente. E a Alemanha também. Ok? Então essa foi a aula de hoje aí, para nós aprendermos sobre esses 2 países aí, guerreiros aí, que foram destruídos, né, cada um da sua forma, né, e hoje são grandes potências, grandes nomes da economia mundial. Feito, gente? Até a próxima aula. Grande abraço, fiquem com Deus, se cuidem, usem máscara.